Tarô de Marcélia 2026, Arcanos de Poder. Então, para você que viu a thumb desse vídeo, ficou curioso, curiosa para ver do que nós vamos tratar aqui sobre o Tarô de Marcélia em 2026. Então, fica comigo aqui. Eu vou trazer para você todas as analogias que é possível fazer no ano de 2026 com o Tarô de Marcélia e como que estes arquétipos, estes arcanos regem o ano de 2026. Então, aqui eu fiz um pequeno resumo para você, para quando esse momento terminar, se você quiser printar a tela, você pode printar, para ficar aí com os pontos principais do que nós vamos conversar aqui, das orientações que você vai receber. Essas orientações você pode aplicar na tua energia pessoal, ou você pode até mesmo trabalhar aí para algum amigo, para alguém que você gosta, também da energia dele, fazendo essa analogia para ele, ajudando também outras pessoas. Então, vamos lá, sem mais demoras, vamos adentrar ao tarô de Marcélia. Então, tarô de Marcélia é um tarô tradicional, é um tarô que um dos poucos que ainda seguem a tradição na atualidade. Nós temos aí 3 tarôs que seguem a tradição. O resto já foi assim perturbado pelos seguidores ou pelos alunos, né, vamos dizer assim, dos grandes mestres que os criaram. Então, 3 ainda resistem, e o tarô de Marcélia é um deles, que ainda mantém a tradição. Não foi modificado a sua interpretação, não foi modificada o posicionamento dos seus arquétipos. Então, é um tarô confiável, é um tarô que é de fácil acesso, que a gente consegue achar com facilidade, e é um tarô extremamente confiável. E hoje nós vamos tratar especialmente do poder desse tarô no ano de 2026. Nós vamos trabalhar com os arcanos que regem o ano, de acordo com a analogia que nós fazemos aqui e de acordo com o tarô de Marcélia também. Então, se você não me conhece, eu sou a Ana Cardoso, astróloga, especialista em astrologia kármica avançada e oráculos que seguem a tradição. E hoje eu tenho a missão aqui de deixar para você algum aprendizado sobre como você vai utilizar essas forças do tarô de Marcélia no ano de 2026. E aí nós vamos começar pela regência do ano. 2 arcanos regem o ano de 2026. Primeiro, o arcano 11, a força, que é associado aqui a Marte. Então, Marte rege o ano, um regente mais humano. E nós temos também o arcano 4, o imperador, que é associado a Júpiter. Júpiter rege o ano de 2025, continua na regência no ano de 2026 de uma forma mais espiritual, um pouquinho mais distante da humanidade. E Marte, que é o regente mais próximo, representa o arcano 11, a força. Então, nós temos esses 2 arcanos aqui regendo o ano de 2026. Tanto o imperador quanto o arcano 11, a força. O arcano 11, a força, vai estar mais próximo de nós. É o arcano que vai estar mais próximo da humanidade. Nós vamos estar gerando essa energia ou trabalhando com essa energia desse arcano de forma mais próxima. O arcano 11, ele traz, né, o poder da captação dos princípios divinos, porque se você olhar para o arcano 11, né, quem diria que esse arcano aqui rege Marte, mas rege Marte. Marte, que quando a gente no imaginário, nós pensamos em um homem, alguém, né, que luta, da guerra, jamais iríamos imaginar uma dama. Mas por que a dama? Porque a dama, ela já traz uma evolução nesse processo energético. Ela representa aquele ser que consegue resolver as coisas sem usar a força, usando o mental. E Marte é muito isso, muito a questão da mente também. Então, se você parar e olhar um pouquinho essa imagem que aparece aqui, deste arcano 11, você vai ver que a dama, ela tem um domínio, ela tem um poder sobre a fera que está aqui, que é o leão, de quem ela abre a boca, porém o leão não se estranha com ela, eles não brigam.
A dama ela consegue, com o poder da mente, abrir a boca do leão sem fazer esforço. E é nesse nível que a gente precisa chegar. É o nível de quem captou e entendeu os princípios divinos. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar com conflitos, com guerras, com desentendimentos, que é o que a gente lembra quando se trata de Marte, uma energia forte de ação, forte do fazer, um mental forte, mas também uma tônica de guerra, uma tônica de ser muitas vezes precipitado em tomar decisões, brigas, desentendimentos. Só que a dama ela já está num nível bem mais elevado. O tarô de Marcélia ele já traz essa elevação dessa dama ter um domínio pleno. E o arcano 11, que é quem representa Marte aqui, nas nossas analogias, é o arcano que é o equilíbrio dos 22 arcanos maiores, porque ele é o número 11. Então, ele está no meio dos arcanos maiores como sendo um arcano equilibrante dessa força. Então, o ano de 2026 ele vai ter a tônica do mental forte, da harmonia, da ação, a movimentação dessas experiências, a realização, conquistas e cortes. Então, tudo isso está presente para o ano de 2026. Em algum momento, você vai sentir a necessidade de trabalhar com essas forças ou com esse tipo de energia que pode se manifestar. E existe sempre o lado fluente dos arcanos, e o lado desafiador. Então, o lado desafiador da energia desse arcano é você não conseguir achar o equilíbrio dessas forças. E aqui, né, se a dama tivesse aqui se embolando com o leão, se unhando aqui com o leão, né, aí seria o arquétipo do desequilíbrio. Então, nós temos que evitar isso a todo custo. Por isso que a dama, ela domina com a mente e não com a força. A aparência dela é sensível, mas o mental muito forte, o que faz com que aconteça esse equilíbrio entre o mental do ser humano, que é a dama, e o emocional do lado animal se harmonizando. Então, nós temos que controlar isso em nós e nas experiências que nós vamos viver fora, quando essa energia começar para valer. Quando que começa essa energia a vibrar? Já no dia 1º de janeiro, quando o ano novo profano chega, isso já começa a vibrar. Nós vamos ter ainda um transbordo da energia de Júpiter com Vênus, que são os regentes do ano de 2025. Até dia 20 de março, você vai ter um tempo para se adaptar com essa energia, fazer os descarregamentos que são necessários e trabalhar com essa energia pura de Marte e Júpiter, que chega com tudo no dia 20 de março, quando inicia o ano novo astrológico. E aí, esses arcanos, tanto o arcano 11 quanto o arcano 4, o imperador, eles vêm com tudo a partir de março. A gente acredita que até antes nós já vamos ver já coisas aí com a essência de Marte pelos posicionamentos que nós já percebemos na astrologia. Então, depois nós temos o Imperador, que é um outro arcano de poder do ano, associado a Júpiter, que também vai estar na regência do ano, junto com Marte, de uma forma mais sutil, mais leve, mais espiritualizada, dessa vez. O imperador ele é aquele que abre e fecha qualquer porta. Então, se as portas permanecem fechadas para você, mesmo com Júpiter na regência nesse ano de 2025, de repente você sentiu um impacto muito grande dessa regência de Júpiter, o imperador ele fala para você não desistir, porque de repente você pode ter essa vontade de desacreditar das coisas. Poxa, tá tão difícil que eu já estou desacreditando, já estou sem fé. E é esse momento que você tem que ser forte. Porque ao tentar expandir, as coisas às vezes podem fugir do nosso controle. Esse é o lado desafiador da energia do imperador. Ele que é o senhor do mundo, que controla tudo e todos aqui na face da Terra, com esse arquétipo de imperador. E mais uma vez aí, regendo o ano, nos diz o seguinte, que nós precisamos muito de ter, né, uma espiritualidade
verdadeira, para poder também vencer esses desafios, uma estrutura forte para aguentar os problemas que nós vamos passar, porque ele pode abrir e fechar qualquer porta. Então nós temos aí, tá, essa possibilidade desse ano, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Nós temos a possibilidade desse ano de sair com o poder máximo desse ano de 2026, que vai ser um ano de conquista, vai ser um ano de ação, e aqui já respondendo o porquê, né, que isso vai ser um ano voltado para ação e um ano para expansão, por conta dessa regência do arcano 11, do arcano 4, ele que abre e fecha qualquer porta, que estrutura qualquer coisa, que expande qualquer coisa, e o arcano 11 aqui com toda essa questão equilibrante da energia do ser humano para conquistar o que é preciso, usando a mente e não os conflitos, as guerras. Mas é claro que não existe arcano bom e arcano ruim. Nós estamos aqui no processo evolutivo, no jogo evolutivo, e nós podemos vibrar tanto o lado desafiador dessa energia quanto o lado fluente. E agora, vocês devem estar se perguntando, tá? Marte eu já sabia que era o regente do ano, agora estou sabendo aqui que Marte é associado ao arcano 11, o Júpiter também, já sei que regeu o ano de 2025, vai reger o ano de 2026 de uma forma mais espiritualizada, mas e esses dois outros arcanos aqui? E esses dois outros arcanos que acompanham o arcano 11 e mais dois arcanos que acompanham o arcano 4. Da onde que eles surgiram? Então nós temos aí, acompanhando o arcano 11 associado a Marte, nós temos o arcano 5, que é o Papa, o arcano de Áries, e nós temos o arcano 14, a temperança, que é associada a Escorpião. Por quê? Porque Marte rege Escorpião e rege Áries. Então, estes arcanos também são arcanos de poder no ano de 2026. A temperança, por exemplo, que é o arcano 14, é aquela que traz, veja que ela traz na mão duas ânforas. Seria aqui a ânfora de ouro e a ânfora de prata. Num tarô mais rebuscado, a gente consegue ver as cores direitinho, tá? No tarô de Marcelle, a gente não consegue ver essas cores com definição real, mas ele traz os arquétipos legal também, dá para a gente fazer as analogias. O arcano 14, a temperança, se a gente olhar, nós vamos ver aqui, ó, arcano 14, a temperança. É um anjo que está aqui na Terra, né? Um anjo que está aqui na Terra, é nítido ali as asas. E esse arcano, ele traz o quê? Ele traz o poder da alquimia, o poder de misturar, o poder de transformar qualquer coisa. Transformar água em vinho, transformar homens de ferro em homens de ouro. E assim, o arcano 14, a temperança, vai fazendo a sua alquimia. É um ano de muitas transformações com o arcano 14 na regência do ano, um ano também de cortes, um ano de intensidade, um ano onde a sexualidade também vai estar aí à flor da pele, a questão do tempero, né? Nós procuramos aqui temperar a nossa vida. Se ela tiver um pouco sem sal, principalmente, a gente vai sentir necessidade de um tempero a mais nesse ano de 2026, com Escorpião regendo o ano, com a temperança, o arcano 14 regendo o ano, e nós muito em busca de resultado, porque é um arcano de resultado. Escorpião, ele é assim, se não deu resultado, ele corta e ele parte para outra. É assim. Então a gente está aí com essa influência do arcano 14, a temperança, com todas essas analogias, com toda essa energia para vibrar no ano de 2026, associado ao arcano 11 e associado a Marte. O arcano 5, o Papa, também é associado a Marte. Por quê? Ele representa Áries nas analogias que nós fazemos aqui. E Áries é regido por Marte. Então, é a questão da iniciativa presente no ano, a questão da espiritualidade, né? Aquela pessoa que é
aquela influência espiritual. Então, você pode precisar dessa influência espiritual, ou você pode ser essa influência espiritual na vida de alguém no ano de 2026. O momento de dar o primeiro passo para começar coisas novas, um, um ano que vai ter muito entusiasmo, porque Áries é um signo de fogo, então traz muito essa questão do entusiasmo e da motivação para fazer as coisas. O que nós temos que cuidar? O excesso. O que é o excesso? É ir com muita sede ao pote, não observar as situações antes de agir, porque as ações elas vão estar a mil por hora, tanto com Marte, tanto com Escorpião, tanto com Áries. Então, nós vamos estar muito motivados a agir. E aí a gente tem que ter cautela para não agir de forma inadequada, de não agir com muita rapidez sem observar as consequências. Então, esses dois arcanos, eles acompanham Marte e eles acompanham Áries e Escorpião. Então, são 3 arcanos aí associados na primeira com a primeira regência ali, que é Marte, e depois nós temos mais 3 associados a Júpiter. Júpiter, nós temos o arcano 4, associado a ele diretamente, já comentei aqui com vocês. E ele traz também outros 2 signos, porque Júpiter traz Sagitário e Peixes. Sagitário aqui associado ao arcano 15, o diabo. Diabo do tarô, né? Ele não tem nada a ver com o diabo das religiões. Aqui, esse arquétipo ele é tratado como um arquétipo de poder quando se sabe trabalhar com ele. Mas o que a gente tem que tomar cuidado num ano regido, né, por Júpiter de uma forma bem espiritual, de nós não termos assimilado as experiências desse ano de 2025 que foi regido por Júpiter e de repente aqui estar aprisionados a questões ilusórias que não são verdadeiras, que nunca vão se realizar. É por isso que esse arquétipo do diabo, ele traz ali 2 seres aprisionados a ele, né? Então aqui a gente tem que fazer um trabalho de solver aquilo que não serve e coagular aquilo que serve. E aqui você pode ver os 2 seres ali presos, né? Presos na matéria. Ou seja, são seres que estão aprisionados, às vezes, nas suas próprias ilusões, porque não conseguem assimilar as experiências. E como a gente vem do ano de Júpiter, que é esse ano de 2025, então nós podemos estar aprisionados a muitas ilusões. Isso pode ser demonstrado para nós no ano de 2026, que muitas coisas que nós acreditamos deste ano, do final do ano passado, pode ser coisas ilusórias, coisas que nós estamos aprisionados e sem ter como sair. Então, esse recado que esse arcano, o arcano 15, traz, e nós devemos olhar isso com muito cuidado, com muita cautela, porque se nós soubermos superar essas experiências de aprisionamento, nós vamos ter um extremo poder. Nós podemos abrir qualquer porta, nós podemos expandir qualquer coisa que nós quisermos, mas nós temos que fugir da superficialidade, fugir das experiências que não são bem assimiladas, que nós não aprendemos e achamos que aprendemos e ficamos presos a coisas supérfluas e muito superficiais. E depois nós temos aqui o arcano 19, também associado ao arcano 4, o imperador. Lembrando que o imperador aqui a gente associa ele com Júpiter, então Júpiter ele traz 2 signos com ele. Ele traz Sagitário, que é associado ao arcano 15, e ele traz Peixes, que é associado ao arcano 19. Então é um ano também onde nós vamos buscar a nossa felicidade e, como nunca, nós vamos buscar os caminhos espirituais. Ninguém tira de Peixes esse caminho espiritual dele, ninguém. Então, muitas questões podem sim acontecer na nossa vida. Nós podemos estar desanimados por questões materiais, às vezes até um pouco desacreditados, mas ninguém vai tirar de nós a nossa espiritualidade. E sem essa espiritualidade verdadeira, principalmente, nós não vamos conseguir chegar nesse júbilo ou na felicidade que nós tanto almejamos. Então, é um ano para a gente investir, continuar, né, investindo muito na questão espiritual,
porque é dela que nós vamos conseguir tirar toda a nossa felicidade, o nosso júbilo, o emocional também em alta nesse ano. Então, um recado para vocês: cuidem com as ilusões, cuidem com aprisionamentos excessivos, busquem essa parte espiritual, mesmo que você esteja desacreditado pelas coisas mundanas que vêm te acontecendo, e acredite na força e no poder das transformações do ano. Você pode conquistar tudo o que você quiser neste ano de 2026. Se você seguir o que está aqui, se você lembrar dessas analogias, lembrar dessas orientações, quando os problemas começarem a aparecer, faz um print aqui dessa tela, printa essas informações que estão aqui. Se você não quiser ouvir esse vídeo novamente, printa as informações e pega as ideias centrais que tem aqui para você lembrar. E quando tiver muito difícil, pega o arcano que está mais próximo da situação que você está passando, mentaliza ele, ele vai te ajudar a fazer uma transmutação na tua energia e trazer o equilíbrio para você. E se você quiser se aprofundar mais em tudo isso que eu falei aqui, vou repetir, eu sou a Ana Cardoso, astróloga especialista em astrologia kármica e oráculos que segue a tradição. Você pode visitar o nosso site, lá nós temos vários atendimentos, vários outros procedimentos que nós fazemos nessas linhas que podem te ajudar. Então, o que a gente pede para você? Compartilhe esse vídeo, manda para alguém que você acha que vai ajudar com esse vídeo e até mesmo você. Guarda essas orientações, porque lá quando o ano de 2026 começar para valer, principalmente depois de março, você vai lembrar das coisas que eu falei aqui, porque as coisas vão começar a acontecer, vão começar a aparecer e você vai lembrar do que esse vídeo trouxe para você. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!